Olá, eu chamo Maria Bragança e este é o Aqui Há Mães. A partir de quando é que nós devemos começar a falar da sexualidade? Haverá uma idade mais apropriada para o podermos fazer? Ou realmente estes assuntos devem começar a ser abordados sem grandes tabus, com bastante ligeireza, desde que as crianças são bem pequeninas? A partir de quando é que eles já têm alguma maturidade para começar a conseguir compreender certos atos e certas situações que vão acontecendo no dia a dia ou que podem acontecer? Como é que nós os podemos ajudar a perceber o que é deles e de mais ninguém e de que forma é que eles podem e devem ter direito à sua privacidade? Fiquem atentos, que eu tenho a certeza que o depoimento da doutora Susana Samico vai ser de extrema utilidade para vocês também. Em que idade é que nós devemos começar a falar de sexualidade com os nossos filhos? Desde sempre, desde logo. A sexualidade faz parte da vida de todos nós, desde que nascemos até que morremos. É importante salvaguardar que a sexualidade não é relação sexual. A sexualidade é muito mais do que isso. A sexualidade são afetos, é amor, é amizade, é descoberta do nosso corpo, é descoberta do outro e é uma partilha. Por isso é muito importante que se comece a falar desde logo, desde que a criança realmente comece a disputar curiosidade, desde que muitas vezes nós tenhamos oportunidades, por exemplo, uma mãe que está grávida ou nós que estamos novamente grávidos de um irmão, muitas vezes explicar o que é a gravidez, eles têm muitas curiosidades e tentar sempre, nunca fugir do tema, que é a nossa tendência. Porquê? Porque nós temos dificuldade, se calhar muito por questões culturais e tabus e preconceitos, a lidar com a nossa própria sexualidade e isso depois vai dificultar o transmitirmos e lidar com a sexualidade dos nossos filhos. Mas nós temos que lidar com ela de uma forma natural. Não é dar lições, como eu costumo muitas vezes dizer, nem palestras, é muitas vezes explicar até onde a criança quer que a gente explique. Respeitar. A criança muitas vezes faz questões, quando é muito pequenina, dos 3 e os 5 anos, numa linguagem muito adequada à criança que temos à nossa frente. E isto é muito importante a nível de maturidade, a nível se a criança é mais curiosa, se a criança fica mais satisfeita com uma explicação um bocadinho mais simples ou quer algo mais complexo, é importante respeitar a curiosidade dela. E nós vamos perceber, muitas vezes os pais perguntam-me e o que é que eu devo dizer? Até onde eu devo ir? Eu costumo dizer até onde a criança quiser que a gente vá. A criança, se não ficar satisfeita, ela vai... Peço desculpa, se crianças dessa idade perguntarem, mas como é que eu nasci? Como é que nascem os bebés? As crianças dessa idade, não é? Entre os 3 e os 5 anos. Pronto, depois nós temos que tentar perceber muito bem aquilo que a criança percebe, não percebe, adequar sempre a linguagem, utilizar a linguagem que seja adaptada para ela e devemos explicar tal e qual que realmente, muitas vezes a pilinha, os meninos têm pilinha, as meninas têm o pipi ou outra gíria que nós queiramos dar. Podemos aqui já começar a dizer que é o nome carinhoso que nós demos, mas que o nome efetivo é o pênis e a vagina, que depois, quando eles forem mais velhinhos, vão perceber. Com essa idade já devemos falar nesses termos. Sim, já podemos falar nesses termos para eles irem familiarizando. Que é aquilo que eu digo, não é dar uma palestra, não é? Do que é toda a concepção sexual de uma gravidez. Mas, de facto, é extremamente importante já ir introduzindo de uma forma muito natural. Eles não vão fixar os termos, nem é isso que se pretende, mas vão estar alerta. Quando os ouvirem, já não vão estranhar. Ou seja, vamos terminar com a história da cegonha. Exatamente, vamos terminar com a história da cegonha, porque nós achamos que as crianças aceitam aquilo, mas elas muitas vezes calam-se, mas aquilo é muito estranho para elas. A história da cegonha, a história muitas vezes, a sementinha que aparece lá porque a mãe dá um beijo, ou o pai, desculpem, dá um beijo à mãe, a história de que os bebés saem pelo umbigo, vamos acabar com isso. Porque eu acho que quanto mais verdadeiros nós formos, mais natural é a sexualidade, a vivência da sexualidade com os nossos filhos. E isto é extremamente importante e eu queria fazer uma salvaguarda. Há muitas vezes aquela questão de mas então se eu falar de sexualidade muito cedo com os meus filhos, ou lhes explicar, não vou despertar o iniciar de uma relação sexual mais cedo ou um despertar a descoberta do corpo? Não. A descoberta do corpo é algo que é inato. Nós vamos fazê-lo. Quer tenhamos muitas informações, quer não tenhamos. E quando não as temos, também não nos conseguimos proteger. Ou seja,
É muito importante dizer às crianças que nós temos partes do nosso corpo que nos dão prazer, porque elas descobrem entre os 3 e os 5 anos, até às vezes antes, porque tocam lá sem querer, porque no banho brincaram, porque de facto, como eles dizem, a pilinha ficou dura. É importante explicar isto, explicar que às vezes o tocar ali, que realmente dá uma sensação boa, mas que devemos fazer de uma forma privada, que não há mal nenhum, mas devemos fazer de uma forma privada e não perante os outros, não resguardando-nos sempre. E podemos dar-lhes exemplos, ou no quarto, ou na casa de banho, que não há mal em fazer, mas de uma forma muito privada, que aquilo é dele ou dela e que não devemos deixar que ninguém toque, nem eles tocarem nas dos outros meninos. É muito importante aqui já começar a trabalhar o que é nosso, o que é a nossa proteção, a nossa privacidade. Porquê? Isto vai prevenir o abuso sexual. Era exatamente aí que eu queria chegar, porque cada vez mais estamos a lidar com não é, com esses abusos, com esses temas, todos os dias ouvimos essas histórias e ficamos muito impressionados e os pais muitas vezes não sabem como é que iam de falar com os filhos para realmente conseguir evitar futuras situações. Exatamente. Por isso é que é muito importante, porque se nós tivermos uma atitude normal, não é? Espontânea sobre a sexualidade, e eles vão também se sentir à vontade para falar connosco, para perguntar e para dizer assim, aquela pessoa tocou-me de uma forma estranha, porque sabem que nós não os vamos julgar. Se nós fazemos disto um tabu, um assunto secreto, a criança não nos vai dizer porque tem vergonha, porque tem medo, porque tudo o que é desconhecido pode ser errado, tudo que não é falado é mau. Não é? E é muito importante ter esta abertura para que eles realmente, sem emitirmos juízos de valor, eles venham ter connosco e explicar-lhes direitinho o que é nosso, o que é privado e aquilo que nós podemos ou não permitir ao outro. É extremamente importante, porque assim, quando isso acontece, eles vão saber que aquilo não se deve fazer, que aquilo é um abuso, e se calhar rapidamente vão-nos contar. O grande problema nos abusos é que muitas vezes a criança fica confusa e não sabe que aquilo é mau. Então, se for perpetuado por um adulto, e infelizmente a maior parte das situações são, e muitas vezes na própria família, infelizmente, a criança, como tem de respeitar o adulto, não é? E como vê o adulto como alguém que sabe tudo e faz sempre bem, vai-se calar. E que lhe diz que é normal. E que lhe diz que é normal. Só pede silêncio. Exatamente, por isso é que temos de ser nós pais que somos o porto seguro da criança, não é? É dizer que não é normal e que se acontecer tem ali os pais para recorrer e para falar e para se queixar, é extremamente importante. Por isso, falar de sexualidade desde o início, desde que eles comecem a perguntar-nos, se eles não perguntam, muitas vezes nós por um filme, por um livro, e há livros adaptados a cada idade, já há livros muito bons, despoltar, dizer, olha, mas tu sabes onde vêm os bebês, tens curiosidade, de uma forma muito leve, não forçar. As crianças geralmente vêm ter connosco. Eu costumo dizer que nós temos que abrir uma porta. A porta está aberta, a pessoa pode não entrar logo lá, mas sabe que está aberta. Agora, se nós estivermos à espera que eles nos venham bater à porta, podem não fazer porque é bem fechada. Não é? Isto é um convite. Exato, não são todos iguais, não é? Exatamente. Às vezes até pode ajudar a escola e o ensino do corpo humano e nós até utilizarmos, não é? Como uma exatamente, deixa. porque é isso que eu digo. Depois aqui, mais ou menos até aos 5 anos, são estas perguntas. Onde é que vêm os bebés, onde é que não vêm, que nós devemos explicar. Mais uma vez digo, não é? De uma forma extensiva, eles não têm capacidade para isso, nem é isso que se pretende. De uma forma leve, não é? Exatamente, e compreensiva. É muito importante nós pais também lidarmos bem com a nossa nudez, para também nos transmitir a eles que há diferenças anatómicas, eles vão se habituando realmente a isso. Mas frisando sempre nesta fase do que é privado, o que é correto, o que é que não é. Depois, na fase dos 6 aos 9 anos, mais ou menos, ou dos 6 aos 10 anos, depois depende da criança, eles começam a entrar numa fase onde as explicações mais simplistas já não lhes chegam, não é? Onde começam a dar o sistema reprodutor na escola. E aqui é muito importante nós contextualizarmos. E o que é isto? É dizermos que aquilo acontece, a relação sexual acontece, a gravidez dá-se, quando há afeto, quando há amor, quando há duas pessoas que querem muito partilhar. E aqui podemos já trabalhar também o consentimento. Não é? E esta parte dos afetos, para mim é essencial. Nós cada vez mais vemos uma sexualidade sem contextualização, sem intimidade, sem afetos. E hoje em dia os meninos têm acesso a muita informação, mas não a sabem integrar porque não têm capacidade disso.
Por isso, de uma forma assim até muito resumida, devemos falar sempre com as nossas crianças, sempre adaptar a nossa linguagem. Quando eles são mais pequeninos, não fugir às questões, eles compreendem, usar os nomes, explicar bem, não é? É muito importante, ver se eles não ficaram com dúvida nenhuma, não é? Se estão satisfeitos, digamos assim, com a nossa explicação. Explicar o ato em si a crianças desta idade? Não precisamos de explicar propriamente o ato em si. Temos que explicar, podemos explicar de facto que na pilinha, depois depende dos termos que a gente quer dizer, e podemos sempre aqui corrigir, que é no fundo o pênis, do pai ou do homem adulto, e frisar aqui um bocadinho esta questão do ser adulto. Realmente há a introdução depois, no pipi ou como queiramos chamar, da mãe, não é? Onde a sementinha vai realmente acabar por entrar e alojar-se naquilo que a gente chama do útero, que é uma casinha para a semente onde o bebê vai realmente crescer e que depois vai nascer por esse canal. E é muito importante realmente já explicar isto. Depois, mais tarde, realmente nos 6 anos, quando nós temos um pouco de tendência a falar, não é? Que o bebê nasceu da barriga. Sim, e depois para eles é muito estranho como é que um bebê nasceu da barriga, como é que está só na barriga, não é? E como é que foi para a barriga. Não é? O que é que nós engolimos, muitas vezes foi esse semente que engolimos, e isto dá muita confusão na cabecinha deles. E a verdade é que esta confusão toda leva-os a alguns pensamentos e alguns deles muito, muito errados. Uma coisa muito importante, muitas vezes, eu quero aqui ressalvar, já há bocadinho falei, mas quero ressalvar antes de terminar, é que os meninos descobrem o corpo deles. Isto é saudável. Não os vamos culpabilizar, não vamos reprimir, porque isto pode ter consequências gravíssimas para a sexualidade, para a vivência da sexualidade deles em adultos. Eu até ia fazer uma pergunta do género, quando a criança quer começar a lavar-se sozinha, a tomar banho sozinha, porque sente alguma vergonha já dos pais, o que é que devemos fazer? Permitir? Devemos permitir, devemos respeitar. Geralmente eles só começam a partir dos 10, 11, 12 anos, e aí temos de respeitar absolutamente. Porque faz parte do crescimento deles, depois querer preservar a sua intimidade. É saudável, é normal e devemos permitir. De uma forma até muito normativa. Sim, senhor, queres fazê-lo? Sem problema. Somente quando eles começam também já a fechar a portinha do quarto e querer a privacidade deles, é ótimo, e acho que aí devemos respeitar ao máximo. A partir de hoje eu tenho a certeza que vocês já vão encarar este tema com outra ligeireza, com outro à vontade, porque de facto nada tem que ser um bicho de 7 cabeças e hoje em dia nós podemos abordar esta situação de uma forma bastante descontraída, fazer alguma conversa à volta disto. Não percam outros vídeos, principalmente o vídeo que eu colocarei a seguir na próxima semana, que vai dar continuidade a este e que será a sexualidade, mas junto dos mais jovens, a sexualidade nos pré-adolescentes e adolescentes. Até lá, até à próxima semana.